Mas é bom estar aqui com vocês, uma honra poder estar aqui compartilhando. E eu quero poder aqui humildemente compartilhar algo que eu tenho no meu coração, depois dessa aula que nós tivemos aqui nesse primeiro período, muito precioso. Espero que você tenha anotado aí e que a gente possa dar continuidade, ler sobre isso, refletir sobre isso, porque ele falou de vários aspectos, né, de forma até que meio que genérica, e talvez um ponto sirva para mim e outro ponto não sirva para mim. Então a gente precisa agora trazer isso para uma realidade da sua própria vida, da sua casa, das suas finanças, né, de como você enxerga tudo isso. Então é uma luz, vamos dizer assim, a palavra de Deus, ela é uma luz que ilumina os nossos caminhos. Então é uma luz que Ele te deu, é uma luz que o Senhor nos deu nesse período, nesse primeiro período, em que nós podemos trazer clareza a respeito da nossa própria vida. E talvez você possa sair daqui hoje com uma resposta de algo que vem te afligindo há muitos anos. Mas para isso nós precisamos o quê? Parar e dar atenção àquilo, né? Como diz a palavra de Deus, Deus fala assim: aplica o seu coração nessas coisas. Então não adianta apenas eu anotar aqui e ir para casa e tomar um café aqui com a galera, um tempo de comunhão e tal, se eu não aplicar o meu coração a respeito dessas verdades, eu não vou sair do lugar. E muito provavelmente o ano que vem nós vamos ter uma grande necessidade de estar participando de uma nova conferência de finanças para tentar resolver os problemas da nossa vida financeira. Então é uma dica: se você recebeu algo, você precisa aplicar o seu coração. E sobre tudo que foi falado, você não vai aplicar o seu coração sobre todas as coisas, porque realmente não é possível fazer isso. Mas se você pegar um princípio daquilo, algo que te trouxe uma luz, que te trouxe uma direção, e você aplicar a sua vida sobre isso, com certeza você vai ter um avanço. Amém? E é assim que nós temos que fazer. Eu queria rapidamente aqui ler uma palavra em Eclesiastes, no capítulo 3. Eu tenho muitas passagens bíblicas, talvez eu nem leia todas, porque o tempo não é o nosso companheiro nessa tarde. Nunca é nosso companheiro, né? Nunca é. Mas espero que Deus me dê graça para que eu consiga transmitir aquilo que está no meu coração. Amém? Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, fala assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de gastar tempo de gastar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Até o versículo 8, eu acho que era só. Então nós vemos aqui em Eclesiastes falando que existe um tempo sobre todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus sobre tudo. E isso é dito porque nós precisamos respeitar os tempos. E muitas das coisas, de problemas que nós temos na nossa vida financeira, é porque nós não sabemos respeitar o tempo, né? Nós gastamos quando deveríamos guardar, né? Então isso aí já mostra um desequilíbrio. Por quê?
porque tudo tem um propósito pré-estabelecido por Deus. Nada na nossa vida, nada no mundo, nada do que Deus criou, do que Deus estabeleceu é fora de um propósito, está ali por um acaso. Tudo tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito estabelecido. Então, o problema é que nós maculamos isso. O problema é que nós não respeitamos os propósitos de Deus, que nós, na verdade, perdemos o propósito. Então, se nós vermos aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 3, eu não vou ler, mas fala da queda do homem, em que o homem, ele desobedeceu a Deus. Então Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden e estabeleceu ali um propósito. Tudo tinha um propósito dentro do jardim. Então, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um propósito. O propósito, qual era o propósito? Não mexer naquela árvore. Não põe a mão. Ela estava ali para ser intocável. Ela tinha um propósito naquele lugar. Ela tinha um propósito de provar o homem. E o homem, ele desobedeceu. E o que aconteceu? Por causa disso, o homem perdeu o propósito de vida. O homem perdeu a adoração e perdeu a intimidade e comunhão com Deus. Nós lemos aqui em Gênesis 3 que Deus, ele rejeitou o homem. Olha que coisa incrível. Deus, ele rejeitou o homem. Quando ele veio no Éden, ele viu que o homem havia desobedecido, ele rejeitou o homem. Ele não queria mais. Sabe o que é rejeição? Né? Talvez a gente nós já sofremos de uma certa rejeição. Sabe quando você é rejeitado por alguém? É uma coisa muito ruim. Foi isso que Deus fez. Ele rejeitou o homem. Ele não queria mais ter comunhão com o homem. Ele não tinha mais prazer no homem. Então o homem, ele perdeu o acesso que ele tinha a um relacionamento com Deus. O homem perdeu, ele se afastou. Deus se afastou de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? E se existe algo que nós hoje precisamos buscar, voltar a nós termos uma vida debaixo de um propósito divino. Se existe algo que nós precisamos buscar em Deus, é voltar a ter uma vida de adoração ao Senhor. É algo que nós precisamos percorrer e buscar e perseguir todos os dias da nossa vida. Nós precisamos voltar ao propósito e à adoração ao Senhor, e ao relacionamento íntimo com Ele. É algo que nós precisamos fazer todos os dias. Porque todos os dias nós somos tentados a nos afastar de Deus. Todos os dias nós somos tentados a desobedecer a Deus. Então nós precisamos voltar. Existe uma necessidade muito grande hoje de nós restaurarmos em nós o senso de propósito. De nós restaurarmos em nós o senso e a adoração genuína ao Senhor. Porque é algo que nós perdemos, algo que se perdeu. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso está relacionado também com as nossas finanças. Se nós formos para o livro de Gênesis no capítulo 4, deixa eu ver aqui, eu não vou ler tudo. Vamos ler no versículo 1. Não, no versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns frutos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez,
ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Agora olha só, ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta, e por este motivo Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Olha que interessante, aqui no capítulo 3, nós vemos que Deus, ele rejeita o homem. E aqui no capítulo 4, é a primeira vez na Bíblia que Deus, ele volta a ter alegria com o homem. Então rejeitou Deus o homem aqui, e aqui ele vem, e Deus olha para a oferta de Abel, e olha para o coração dele, a Bíblia fala que ele teve alegria. Ele já, quer dizer, aquele ressentimento de rejeição que Deus tinha com o homem, já não tinha mais. Ele estava se alegrando novamente do homem. E querendo ou não, qual é o pano de fundo disso tudo? Foi a entrega de uma oferta. Foi por causa da entrega de uma oferta que Deus voltou a aceitar e se alegrar com o homem novamente. Esse foi o pano de fundo. Aquilo trouxe uma adoração a ponto de Deus se alegrar novamente do homem. Amém? Então, quando nós nos achegarmos diante de Deus, como ele se achega diante de Deus, e Deus olha duas coisas, a oferta e o coração dele. Porque Deus não quer a sua oferta, Ele quer você. O que Deus quer, Ele quer que o relacionamento dele com a gente seja restaurado. O que Deus quer é que nós vivamos novamente, passamos a viver uma vida novamente debaixo de um propósito, como era no Jardim do Éden. O que Deus quer de nós é a nossa adoração. Ele não quer a nossa oferta. Mas quando Abel, ele traz uma oferta para Deus, e Deus olha aquela oferta, e ele vê o coração de Abel, ele se estabelece ali um caminho. Deus conseguiu trazer um caminho para que o homem pudesse voltar novamente a ter com ele uma vida de adoração, de propósito e de obediência. E a partir daí, nós vemos que o homem, para adorar a Deus, ele começou a trazer ofertas para Deus. A partir daí, o que Deus fez? Deus estabeleceu uma série de ofertas para quê? Para trazer o homem de volta ao relacionamento, à intimidade e ao propósito de Deus. Amém? Estão todos entendendo? Então, nós vemos ali Noé, quando ele entra na arca, que ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele entrega uma oferta ao Senhor. Todos os lugares que Abraão ia, ele fazia um altar de adoração e entregava uma oferta ao Senhor. Nós vemos isso com Abraão, com Isaac, com Jacó. Os patriarcas, eles se moviam dessa maneira. Eles traziam uma oferta ao Senhor, para quê? Para expressar gratidão, para expressar honra, para expressar adoração, para expressar obediência a Ele. Então, quando Deus institui as ofertas, Ele não estava querendo que o homem desse o dinheiro para Ele. Deus não quer o dinheiro, Deus quer o homem, Deus quer o coração do homem. Deus quer que o homem volte a ter um propósito de vida com Ele. Deus quer que o homem volte a ser obediente, volte a ser um adorador. Então Ele traz, através de Moisés,
uma série de ofertas. E cada uma dessas ofertas, ela tinha uma representação, ela tinha um princípio por trás dela, que ensinava algo para aquele povo. Amém? Então veja só, quando Deus ele chama Moisés e dá as leis para Moisés, ele entregou a ele as ofertas que eles deveriam, as ofertas cerimoniais que o homem deveria entregar. Então, se nós olharmos aqui, tem várias ofertas cerimoniais. Temos as ofertas de manjares, holocausto, sacrifícios pacíficos, temos sacrifícios pela ignorância. Então, eu separei algumas aqui para a gente poder só dar uma pincelada, para nós entendermos o princípio que elas traziam. Por exemplo, a oferta de holocausto era uma oferta voluntária de um animal que era queimado inteiro para promover o quê? O perdão dos pecados. A oferta de manjares era uma oferta representada por uma refeição, que era parte de uma comida, que era comida pelo sacerdote numa mesa, né? Era comida pelo sacerdote, parte queimada, e era uma oferta de gratidão pelo suprimento e provisão de Deus. A oferta de sacrifício pacífico era uma oferta de comunhão, onde um animal era comido junto com o sacerdote numa mesa, como se Deus estivesse sentado na mesa junto com eles. E tinha a oferta pelos pecados da ignorância, quando uma pessoa cometia um erro e ela não sabia que aquilo era uma coisa errada, então ela era entregue uma oferta por um pecado de ignorância. E tinha a oferta do sacrifício, uma oferta de sacrifício pelos pecados ocultos, onde você causava um mal para uma pessoa. Então veja, essas ofertas, elas ensinavam algo. Elas traziam com elas um entendimento de que de um perdão de pecado. Ela promovia de volta a comunhão entre Deus e o homem. Então a oferta onde você sentava na mesa e comia ali com o sacerdote, entregava aquela oferta, simbolizando que você estava sentado de novo à mesa com o Senhor. Então ela ensinava para o homem que ele, quando cometia um pecado, ele precisava de um arrependimento, que ele precisava ter comunhão com Deus. A oferta ensinava para aquelas pessoas que elas precisavam se responsabilizar por aquilo que elas faziam de errado. Então se percebe que todas as ofertas, elas traziam com ela um peso de um ensinamento bíblico, de um princípio bíblico, de como se relacionar com Deus, de como se relacionar com as pessoas, de como se relacionar com o próximo. Amém? Então, veja bem, quando Deus traz a instituição das ofertas, Ele está nos ensinando algo. E aí você fala, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver conosco hoje? Porque tem muitas pessoas, se você for começar a estudar, tem muita gente que não concorda com o dízimo na igreja hoje, por exemplo. Tem muita gente que não concorda com a oferta. Existe uma série de linhas de pensamento sobre isso. Que o dízimo era do Antigo Testamento, então não é algo que nós devemos praticar hoje. Mas o que eu entendo, o que nós entendemos, que por exemplo, o próprio Jesus, ele defendeu a prática do dízimo, ele nunca condenou o dízimo. Então, algumas coisas do Velho Testamento, eles perderam
é a prática. Então, quando veio a graça, a lei, ela já não era mais praticada. Por exemplo, a circuncisão. Hoje nós não fazemos a circuncisão, porque o próprio Novo Testamento, Paulo, ele fala, a circuncisão hoje, não, Paulo foi Jesus que falou, a circuncisão hoje é do coração. Então, alguns princípios, então quando Jesus veio, ele cumpriu a lei e ele trouxe a luz daquilo que realmente deveria ser praticado dentro da lei. Então, algumas coisas perderam a prática, a gente não faz mais sacrifício de animais para perdão de pecados, e algumas coisas, Jesus trouxe uma direção, um sentido mais claro, por exemplo, a circuncisão, que hoje é uma circuncisão do coração, e algumas coisas continuam sendo praticadas, que eu entendo que é o dízimo, a oferta e as primícias, né? Então é algo que não foi revogado, é algo que nós precisamos praticar até hoje. Por quê? Porque debaixo de uma entrega, de um dízimo, de uma oferta e de primícias, nós estamos nos relacionando com Deus. A oferta, ela é adoração ao Senhor. É isso que ela representa hoje, ela é adoração. Quando eu entrego a minha oferta ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa oferta, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos fazendo o quê? Obedecendo ao Senhor. E nós estamos trazendo um propósito claro na nossa vida financeira. Amém? Então, nós precisamos hoje entender o que representa eu entregar uma oferta ao Senhor. Nós precisamos entender o que representa entregar o dízimo ao Senhor. Sabe, o dízimo, ele não foi instituído por lei. Antes mesmo da lei de Moisés, Abraão já entregava o dízimo. Então o dízimo, ele era um ato voluntário de adoração que Abraão e os patriarcas praticavam. Ele era um ato de adoração e de honra. Não foi uma instituição de lei que foi instituída, olha, vocês têm que trazer o dízimo à casa do Senhor. Você tem que trazer aqui uma ordenança. Não, antes mesmo de Deus trazer essa ordenança lá com Moisés, eles davam oferta. Os patriarcas davam oferta, davam os dízimos como forma de quê? De adoração. Como forma de gratidão a Deus. Tinha oferta que ela era só apenas uma expressão de gratidão. Cara, eu vou entregar aqui. O Senhor falava assim, ó, entrega a sua oferta para mim quando você quiser expressar a sua gratidão a mim. Aí eles iam lá, pegavam a oferta, pegavam aquele animal e entregavam. Eles falavam assim, mas aquilo era um animal, porque aquela era a moeda da época, né? Era a moeda da época. Eram tempos diferentes. Mas quando a pessoa queria trazer uma gratidão ao Senhor, ela trazia uma oferta. Quando ela causava um mal a uma outra pessoa, o que ela fazia para se redimir? Ela ia lá e trazia uma oferta. Tipo assim, fala assim, cara, eu causei um mal sobre essa pessoa e eu vou me responsabilizar por aquilo que eu fiz contra ela. Então eu estou aqui, eu vou entregar essa oferta, estou me responsabilizando, quero me redimir daquilo que eu fiz, como um pedido de perdão, de desculpas. Quando eles cometiam um erro, né, eles cometiam algum pecado, ou seja, fazia alguma coisa que estava na lei e a pessoa não sabia, então ela entregava uma oferta. Fala assim, cara, Deus, eu fiz isso de errado, mas eu não sabia que eu não deveria fazer isso, eu estou entregando uma oferta. Mas se você entende que aquela oferta carregava um ensinamento, cara, eu fiz um erro, eu cometi um erro e eu não sabia, então eu estou dando uma oferta aqui para reparar o meu erro. Só que aquilo está me ensinando que aquilo que eu fiz de errado, eu não posso fazer de novo.
Então a oferta de holocausto, a pessoa ia lá, cometia um pecado, aí ela trazia o animal diante do sacerdote como para remir o seu pecado. E aquilo também estava mostrando para a pessoa: olha, eu estou entregando a minha oferta, eu estou me arrependendo do pecado que eu cometi. Estou entregando essa oferta porque eu quero me comprometer a não mais cometer esse erro, a não mais cometer essa falha diante de Deus. Então as ofertas que eles traziam era para quê? Para que eles pudessem, para que Deus pudesse se alegrar dele mais uma vez. Como aconteceu com Abel, que ele trouxe uma oferta ao Senhor e Deus olhou para ele, cara, e se alegrou da vida dele. A oferta, ela representa isso. A oferta, o dízimo, a primícia que nós trazemos na casa do Senhor, ela representa isso. Ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, não tem como nós falarmos: olha, eu tenho relacionamento com Deus, eu amo a Deus, eu busco a Deus, se nós não entregarmos o nosso dízimo, se nós não entregarmos a nossa oferta. Isso faz parte. Nós precisamos adorar a Deus com as primícias da nossa renda. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Então a oferta, o dízimo, ele é o quê? Ele é uma expressão de honra. O que é honra? Honra, dar peso. Alguém mais poderia definir o que é honra? Pode falar aí, por favor. Fala aí, pastorzão. Honra é honra. Oi? Honra é valor. É valorização. É colocar em evidência algo que você reconhece de muito valor. Então Deus fala assim: olha, me honre com as primícias da sua renda. Então quando nós entregamos a nossa primícia, a nosso dízimo na casa do Senhor, nós estamos expressando a nossa honra ao Senhor. Nós estamos dizendo que Ele está em primeiro lugar na nossa casa, Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Porque é muito fácil nós falarmos de amor, é muito fácil nós falarmos de honra, é muito fácil nós falarmos de intimidade com Deus. Só que se essas coisas ficarem só nos nossos lábios, elas não têm efeito nenhum. A honra, ela precisa ser expressa com atitudes. A obediência, ela precisa ser expressa com atitudes. O amor, ele precisa ser expresso com atitudes. E tudo isso, e a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa primícia, é uma forma de nós expressarmos a nossa honra, o nosso amor, a nossa obediência a Deus. Então nós precisamos entender o que representa o dízimo. O que representa, aí as pessoas entram num lance: cara, eu tenho que dar o dízimo do bruto, do líquido, do meu salário. Cara, o dízimo, ele está relacionado com o relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. De você se responsabilizar também pela casa de Deus. Ora, essa casa é muito bonita, né? É lindo, tem um monte de coisas nesse lugar, de primeira, tem contas a pagar, aluguel e tudo mais. E isso é responsabilidade do pastor? Não, isso é responsabilidade da igreja. Quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa do Senhor, eu estou me responsabilizando por esta casa. Quantos aqui já foram abençoados nesse lugar? Só você sabe o que Deus fez com você aqui nesse lugar.
Eu também já fui muito abençoado, eu sei, eu tenho testemunho para dar dessa casa. E olha que eu caminho com o pastor há pouco tempo e nem estou aqui todos os dias. Mas cara, você precisa, essa aqui é a casa de Deus. Você precisa honrar a Deus, você precisa honrar a casa de Deus, porque só você sabe o que Deus fez com você nesse lugar. Imaginem se não tivesse esse lugar aqui. Talvez você nem fosse alcançado. Sabe lá onde nós estaríamos hoje? E outra, quantas pessoas estão lá fora que precisam deste lugar aqui aberto? Porque elas entrarão aqui, elas terão as suas vidas restauradas, as suas famílias renovadas. Quantas pessoas? Não é verdade? Ontem mesmo nós conversávamos que às vezes a gente coloca as ministrações na internet e a gente não tem noção de quantas pessoas nós alcançamos através de uma gravação, de uma palavra. E pessoas que às vezes elas falam, cara, já teve testemunho de a pessoa ia se suicidar. E ela ouviu uma ministração, cara, e ali ela falou assim, cara, não vão mais me matar, eu vou buscar Deus. Então, mas é por quê? Porque essa casa está aberta, porque tem alguém ali filmando, porque tem alguém ali ministrando. E isso tudo é nossa responsabilidade. E nós precisamos fazer com que isso se mantenha de pé, funcionando. E nós fazemos isso com o nosso dízimo, a nossa oferta. A nossa oferta, o nosso dízimo tem uma grande importância no reino de Deus, no mundo espiritual. Primeiro que Deus ele quer te abençoar. Primeiro que Deus ele quer você, ele quer o seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Primeiro que ele quer você. E quando você dá o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, você está indo para Ele, você está indo para mais perto dEle. E segundo o dízimo e a oferta, ele traz, Deus, que nem o pastor falou, Ele não precisa, mas Ele quer incluir nós naquilo que Ele está fazendo nesses dias. Sabe, esses dias, no final do ano passado, eu fui num café de pastores, eu, a pastora, nós fomos num café de pastores lá na Bíblica da Paz. E naquele dia quem ia ministrar era o pastor Luciano Subirá. E ele trouxe uma palavra baseada num livro novo dele, que fala o valor da santidade, um livro muito top. E ele trouxe uma palavra baseada nesse livro de santidade. Cara, aí ele falou assim, cada um de vocês aqui, vocês têm uma mesa lá atrás, vocês estão recebendo de presente um exemplar desse livro, é seu, você pode levar para sua casa, e se você quiser levar para mais alguém, aí você precisa pagar. Mas cada um de vocês aqui, pastores, um presente meu, está lá para vocês. Aí quando eu fui lá atrás pegar o meu livro, sabe o que eu fiz? Eu paguei o meu e comprei um de presente. Eu fiz questão de pagar. Eu fiz questão de dar uma oferta naquele livro, na vida daquele homem, naquele ministério, porque eu estou lendo aquele livro hoje e ele tem me abençoado muito. Eu conheço o pastor Luciano Subirá e eu sei da importância que ele tem na igreja nos dias de hoje, o quanto ele tem abençoado, o quanto ele tem liberado tantas coisas para nós. Eu o acompanho, eu escuto as ministrações, eu leio os livros dele. Isso é muito abençoado. E quando eu fui lá pegar o meu livro, cara, eu fiz questão. Quanto que é o livro? É 10? Eu vou pagar o meu e vou levar um de presente. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu quero dar uma oferta na vida dele. Então é uma expressão minha, eu quero pagar pelo livro. Porque eu não quero de graça. Eu faço questão de pagar. Aí eu comprei mais um outro livro dele lá para abençoar. Comprei um livro que eu já tinha na minha casa. Só que é um livro, cara, que toda vez que eu compro eu dou para alguém. Que fala sobre oração em línguas. Vira e mexe eu dei esse livro para alguém. Aí eu comprei, vou comprar mais um aqui, vou deixar lá de stand-by. Porque daqui a pouco vai aparecer alguém aí e eu vou abençoar. E é isso, você vai lá, compra o livro e guarda na sua casa. Não para você ler, para você dar para alguém, isso é uma oferta.
Porque você está... Cara, tem uma senhora lá na igreja lá. Quantos anos tem a dona Aida? Uma senhora, mais de 70. Cara, e ela está caminhando lá, a mãe da Lígia. Cara, e ela começou a falar com ela, comecei a falar com ela sobre oração em línguas e tal, a gente começou a conversar. Aí eu peguei o livro assim, ó, tá aqui, ó, leia o livro. E ela começou a ler o livro. Aí, cara, na outra semana ela estava lá orando em línguas lá na igreja. Cara, isso é demais, meu. Então eu peguei um recurso meu, entreguei na casa do Senhor, comprei aquele livro, porque eu estou investindo na casa do Senhor. Porque aquele recurso daquele livro vai lá para o pastor Luciano Subirá, e Luciano Subirá tem uma igreja enorme, ele tem várias coisas que ele faz no seu ministério, é a casa de Deus. E aí eu peguei, então é uma oferta ao Senhor. Então nós precisamos entender a representatividade que tem a nossa oferta nos dias de hoje. E não tem como nós falarmos de finanças se nós não falarmos de oferta, se nós não falarmos de dízimo, se nós não falarmos de primícia. Sabe? Agora, tem um ponto importante nessa questão, que Deus, ele se alegrou da oferta de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus, ele não quer a sua oferta. Ele olhou a oferta e ele olhou o coração. Ele fala, cara, esse seu coração aí entregando essa oferta, por favor, pode guardar a sua oferta e vai tratar o seu coração. Foi isso que Deus falou para Caim. Só que Caim ficou todo nervoso, né? Ficou todo bravo. Mas o que Deus estava ajudando, eu falei, cara, guarda a sua oferta e vai tratar o seu coração. Porque não é a sua oferta que eu quero o seu coração. Então a forma como nós entregamos a nossa oferta, a forma como nós entregamos o nosso dízimo, Jesus fez isso no templo. Ele ficou lá no templo vendo as pessoas colocar a oferta no gasofilácio. Aí vinha um e entregava uma oferta, aí vinha um judeu e entregava uma oferta, aí vinha um sacerdote e entregava uma oferta, aí veio uma viúva pobre, entregou tudo que ela tinha. Aí ele virou para os discípulos e falou assim, cara, verdadeiramente ela entregou tudo que ela tinha. Por quê? Porque Deus não estava interessado no dinheiro que estava entrando dentro do gasofilácio. Ele estava olhando o coração de cada uma daquelas pessoas. E nós precisamos hoje alinhar a nossa vida ao propósito de Deus, restaurar no nosso coração o propósito de Deus. Nós precisamos entregar a nossa oferta com alegria. Sabe, alguns anos atrás nós fizemos uma conferência sobre dízimo e oferta. Dízimo, jejum e oferta. Não foi? É isso, né, pastor? Mateus 6. Fizemos uma conferência que falava justamente sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícia, sobre jejum. Dízimo, jejum e oração. E cara, eu sou igual a todo mundo, eu não sou diferente de ninguém. O pastor aqui falou, ó, quantas vezes eu deixei de entregar o meu dízimo? Eu também, cara, nós estamos juntos. Quantas vezes eu não barganhei com Deus? Quantas vezes eu não negociei com Deus ali, e as coisas da vida e tal, e você fica aqui com aquele dinheiro na mão e tal, e você não entrega, você não dá o seu dízimo. Aí aquele dia lá, aquela conferência, Deus falou comigo numa palavra. Quando Davi fala assim, olha, jamais eu me chegarei diante da presença de Deus com as minhas mãos vazias. Aí aquele dia eu falei, uau. Aí aquela palavra, ela entrou no meu coração de tal forma. E aquilo quebrou meu coração, e eu me arrependi de toda a minha caminhada que eu tinha com Deus em relação às minhas finanças. Aí eu falei assim, Senhor, nunca mais eu vou entrar, eu vou na casa do Senhor sem entregar uma palavra, sem entregar uma oferta ao Senhor. Aí eu falei, mas Deus, como é que eu vou fazer isso, né, cara? A gente fica... Aí a pastora Flávia, um dia ela falou assim, olha,
Você pode se organizar, e é coisa simples, né? Mas eu precisava ouvir aquilo. Você pode se organizar, cara, quanto você dá de oferta? R$50? Então você pega aqueles R$50, divide pelo número de cultos que você vai no mês, e todo culto você vai lá e entrega. Vai lá e deposita. Para você nunca chegar e falar, uau, olha aí. E eu tenho feito isso. De lá para cá, nunca mais. Eventualmente, às vezes, cara, correria, esqueceu o dinheiro. A igreja não tem a maquininha de cartão, a gente está mal acostumado já, né? Eu não vou nem pegar dinheiro, tá com a maquininha de cartão, a gente passa e tal. Às vezes falhou. Mas tudo bem, cara, mas o meu coração já mudou. Eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova mentalidade sobre isso. Eu não posso chegar na igreja e não entregar a minha oferta. Eu não posso nem que seja R$5, R$10. Eu falo assim, Deus, hoje eu vou me desafiar, hoje eu vou entregar um pouco mais do que eu estou acostumado. Por que isso? Porque eu amo ao Senhor, porque eu amo a casa do Senhor, porque eu quero honrar o Senhor, porque eu sei que todo dia eu vou lá para o meu quarto de oração e fico lá, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, Tu és tudo na minha vida. Eu venho para a igreja e eu fico lá adorando, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Eu fico dizendo nas canções, Senhor, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Eu me expresso, eu falo, só que eu preciso praticar isso que eu tenho falado. Aí eu falo, Senhor, eu te amo, então eu venho aqui porque eu te amo, eu venho entregar a minha oferta, o meu dízimo na sua casa. Amém? Nós precisamos, porque esse faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte da nossa comunhão com Ele. Faz parte. Isso precisa ser algo natural. Precisa ser natural no nosso coração. Sabe o que nós precisamos? Mudar o coração e mudar a nossa mente. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Não fica bravo comigo, não. Quer dizer, pode ficar. Quero que você fique bravo comigo, mas que isso mexa no seu coração. Mas me perdoa. Você pode ficar bravo comigo, mas me perdoa. Só agora. Eu quero que você saia daqui bravo mesmo. Assim. Mais bravo assim, porque você ouviu umas verdades e fala assim, cara, minha vida tá toda errada. Porque esse é o culto bom. E cara, você tem que ficar bravo, cara. Toda vez que eu escuto o Vini, cara, eu fico bravo. Olha lá, ó. Tá ali, eu fico bravo. Ele não sabe, mas eu fico. Mas eu fico bravo comigo, né? Porque ele não tem culpa. Não foi, a palavra não é dele. Mas, cara, então, porque sabe como é que está sabe como que nós estamos nos movendo? A nossa oferta é de Caim. É assim que a igreja está vivendo hoje. Nós entregamos a nossa oferta de Caim, cara. Sabe, aquilo que nós estamos entregando no altar do Senhor, Ele está rejeitando. A Bíblia fala assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão, e você tem uma oferta para você entregar, você deixa a sua oferta ali. Volta lá, se reconcilia. Não acerta as coisas, assim, sabe? Aquele negócio, vai lá, se acerta e tal. Não, se reconcilia. O que é uma reconciliação? A reconciliação é a extinção da briga. Não existe mais briga, não existe mais desavença. Então não é vai lá, só pede uma desculpinha ali, passa um paninho, não. Se reconcilia com seu irmão. Depois você volta lá e entrega a sua oferta. Porque senão Deus vai falar assim, cara, o que você está fazendo com esse dinheiro aqui? Porque foi o que Deus falou para Caim, o que você está fazendo com isso daí, cara? Olha para o seu coração, meu. Então a gente tem entregado uma oferta de Caim. Nós temos nos movido como Caim. Porque o problema não é o seu dinheiro, meu irmão. O problema é o seu coração. O problema é o nosso coração. E a gente precisa ir para Deus para restaurar o nosso coração. Precisamos urgentemente voltar para o Senhor e
e buscar um arrependimento. Uma vida de arrependimento não dá mais para nós vivermos a vida que nós temos vivido. Porque todo o nosso comportamento na igreja, todo o nosso comportamento no que diz respeito ao dízimo e oferta, no que diz respeito às nossas finanças, está relacionado com o meu coração. Com o meu coração. Assim como você aprendeu a administrar as suas finanças para que você não entre em dívida, para que você viva bem, você precisa aprender a administrar as suas ofertas e os seus dízimos. Não deixar de vir à casa de Deus e trazer uma oferta. E trazer uma oferta com alegria no coração. Cara, vai para o quarto e ora. Fala, Senhor, se você é contra o dízimo e a oferta, você precisa lá e orar, meu. Não vai para a internet, não fica escutando o que os outros ficam falando, mas vai orar. Vai buscar informação. O pastor falou de informação. Vai entender o que representa o dízimo e a oferta e as primícias. Nós precisamos ter um avivamento sobre isso nesses dias. Qual foi a última vez que você entregou uma oferta para alguém? Não é verdade? Teve uma época que eu confesso que eu até não tenho feito isso com regularidade, mas teve uma época que eu falei assim, cara, eu orava assim, Deus, para quem que eu vou dar uma oferta hoje? Aí eu ficava orando, aí Deus falou assim, ó, dá R$50 para aquela pessoa. Aí eu ia lá, colocava no envelope, cara, Deus mandou te dar isso aqui. Aí entregava. Aí depois eu ia lá e orava, Senhor, eu quero dar uma oferta, para quem que eu dou uma oferta aqui na igreja? Porque eu comecei a me mover em cima disso, que eu precisava desenvolver a generosidade no meu coração. Porque é muito fácil, a gente olha para a nossa conta bancária, a gente olha para nossas contas, a gente olha para o nosso problema e fala assim, eu não tenho como ajudar ninguém. Não, tem sim, cara. Tem sim. E a gente precisa buscar um novo nível de entendimento sobre oferta, sobre dízimo. É obediência. É sim uma ordenança de Deus. Mas toda a ordem de Deus, ela existe para abençoar você. Toda a ordem de Deus a lei de Deus servia para abençoar o homem. Porque a gente tem às vezes a gente não consegue entender. Uma ordem, ela é sempre mal vista, né? Uma ordenança, ela é sempre mal vista. E a gente não consegue se relacionar com isso. Mas toda a ordenança de Deus, ela serve para abençoar o homem. Nenhuma ordem de Deus é para te prejudicar. Não, é para te ajudar. É para gerar algo em você, para mudar o seu coração, para te abençoar. Então dízimo é uma ordenança, sim. Agora, se você não entrega, cara, você precisa sair daqui e você precisa tomar uma decisão. Fala assim, e sair daqui e falar assim, cara, eu vou voltar a dizimar na casa de Deus. E cara, esquece o que passou. Você não está devendo, tem gente que fala, estou devendo disso. Não, você não está devendo. Você não deve nada para o Senhor. Você tem que entregar o seu coração a Ele. Mas se você não dizima, cara, comece a dizimar. Comece a entregar, todo dia faça um compromisso com Ele. Entregue, se desafie a você vir aqui e todo culto entregar uma oferta ao Senhor. Faça isso. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio. Nós precisamos sair da religião. E nós precisamos voltar para o relacionamento. E relacionamento com Deus tem sacrifício. E sacrifício fala de entrega de ofertas. E sacrifício fala de entrega de primícia e de dízimo. Isso aqui está aqui, ó, você pode ler de Gênesis, Apocalipse, está escrito lá. É um ensinamento bíblico. Por isso nós precisamos restaurar a nossa vida. Amém? Não se deixe mais ser enganado pelo engano do diabo. Não se deixe.
e não trazerem, não se relacionar com Deus através de dízimos, de oferta e de primícia. E tem a oferta que é voluntária, o dízimo também é voluntário, mas o dízimo existe um padrão, que são 10%. A oferta é voluntária, você define. E tem a primícia. E eu entrego a minha primícia. Então eu quero trazer aqui até um ensinamento. Tem gente que não concorda, não tem problema, mas cara, eu entrego a minha primícia. O que é a primícia? A primícia é da minha renda. Eu pego o meu salário e pego a primeira parte e entrego. O que isso é? Quando Deus falou isso, falou assim, ó, você entrega a primícia da sua renda. Então eles faziam a colheita e eles pegavam a primícia, a primeira colheita, e entregavam ao Senhor, como um princípio de honra, de obediência, de adoração, de gratidão. E aí você fala, mas isso é o Velho Testamento. Cara, eu pratico a primícia. E eu conheço muitas pessoas, por exemplo, Luciano Subirá, um cara que defende a prática das primícias, né? Que é você pegar, como que você entrega a primícia hoje? Você pega o seu salário, divide por 30 e aquele valor você entrega para o sacerdote. Eu entrego a minha primícia para o meu pastor, que é o sacerdote. O dízimo, ele era para quê? O dízimo era para suprir a casa do Senhor. Então é para isso. Ainda hoje o dízimo ele serve para suprir a casa do Senhor. Aqui não tem, mas amanhã depois se tiver pastores ou pessoas trabalhando em período integral na igreja, elas precisam ser assalariadas. Cara, e é simples isso. Você entender isso, que um pastor que ele é integral na igreja, ele precisa ser assalariado. Ele precisa receber um salário. E quem que paga o salário? É o dízimo. Porque isso é um princípio estabelecido por Deus. E quando não tem, tem as outras coisas da igreja. Amém? Então, esses são dias que nós precisamos nos responsabilizar. E parar de dar desculpas, que eu não entrego, que eu não tenho, que eu não consigo. Cara, a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. E sair da religião e voltar para o relacionamento. E voltar para o relacionamento. Amém, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que, cara, muita gente não gosta de ouvir sobre dízimo e oferta. Por causa que a igreja, ela fez mau uso disso por muito tempo. Fizemos barganhas com as pessoas para conseguir recursos. A gente sabe, tem consciência de tudo isso. Mas, cara, eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. E a gente vai falar de oferta todas as vezes que for necessário. E nós precisamos ouvir mais sobre isso, mais sobre dízimo, porque a gente precisa, muitas vezes, ser advertido novamente. Porque amanhã ou depois a gente começa que não, cara, eu vou trazer a minha oferta. Passa 1, 2, 3 meses. Volta tudo ao como estava antes. E o que a gente faz? Qual é o problema disso? Que nós vamos perdendo os princípios de Deus. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, é princípio de Deus. E não só perder, precisamos restaurar o que foi perdido. E se tem uma coisa que foi perdido na igreja brasileira, é o princípio do dízimo, da oferta e da primícia. E ela precisa ser restaurada. Ele precisa ser restaurado. E nunca mais se perder. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa mexer no seu coração. Eu te incentivo a você orar sobre isso. A você quebrar os paradigmas na sua própria mente a respeito disso. A você se colocar diante de Deus como uma folha em branco. Fala, Senhor, sobre dízimo, oferta e primícia, é isso que eu penso. Mas agora eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor pensa. Esteja aberto para aquilo que o Senhor vai te ensinar. Precisamos fazer isso.
Ir para Deus e entender no Espírito o que representa isso. E nunca mais sermos roubados. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria aqui para mim finalizar, poder indicar para você um livro que é do próprio Luciano Subirá, que chama Uma Questão de Honra, que fala justamente sobre oferta, dízimo e primícia. Então eu aconselho você, cara, compre esse livro e leia, porque ele é um estudo muito precioso sobre o assunto. E o Luciano Subirá tem uma graça para escrever, ele tem uma graça muito grande para escrever de forma fácil de se entender. E eu creio que esse livro vai te abençoar, vai abrir a sua mente, vai te levar a refletir mais sobre isso. E porque o mais importante é você ter clareza sobre isso. Clareza, você precisa ter clareza, precisa ter entendimento. Se você tem entendimento sobre isso, então amém, cara, vai lá e pratica. Agora, se você não tem entendimento, vai lá e busca. Mas não fica parado, vai e busca. Tem aqui uma ferramenta que eu estou te dando, uma leitura que vai te trazer clareza e entendimento sobre dízimo, oferta e primícia. Amém?